Coloquei um story no meu Instagram a pedir a todos para fazerem perguntas sobre corrida, tecnologia, sobre o YouTube, seja que tema fosse. Recebi várias questões e hoje é o dia de responder a elas. Antes de começarmos, quero apenas relembrar que no meu Instagram é onde eu normalmente partilho uma semana mais cedo aquilo que eu estou a testar e também vou partilhando os meus treinos. Para verificares os treinos que costumo fazer é no Strava, que a informação está sempre toda partilhada, e convido a colocares o teu nome e o teu e-mail no primeiro link que está aqui na descrição para receber mais informações sobre o canal. Pois bem, então vou agarrar aqui no meu smartphone e vou ler as questões por ordem de chegada e vou respondendo diretamente. E começo já aqui com a primeira, que é do Pedro. Qual é que é o teu VO2 máximo? Posso já verificar mesmo em direto, é 62 neste momento. A próxima é do Paulo. Vais testar os Adidas Adizero LS2. Eu já falei com a Adidas, mas neste momento os próximos que eu vou testar será os Ultra Boost e também os Boston. Depois do Lopes, quais é que são os 3 fatores que consideras mais importantes na progressão no PB da maratona? Sem dúvida, o primeiro ponto, o treino, depois a nutrição e aqui a capacidade, eu diria, de resiliência no momento em que estás na prova e que tens de decidir se realmente aquilo vai dar RP ou não. Depois do Fábio, é comum utilizares alongamentos antes ou depois do treino? Bem, há aqui 2 pontos. É aquilo que eu acho que deveria fazer e aquilo que o tempo me permite que faça. Normalmente eu faço um pequeno aquecimento, tendo em conta que todos os meus treinos já pressupõem 5 a 10 minutos de aquecimento e depois tenho sempre o cooldown. Portanto, eu tendo sempre a fazer um aquecimento, não faço propriamente alongamentos no início e no fim, pelo menos no meu caso. Depois do Fábio, como gerir a frustração quando temos uma lesão e a ansiedade de voltar cedo demais? Eu diria que é dar aqui pequenos passos. E posso ir buscar o exemplo quando tive pedra no rim, que eu não sabia quanto tempo é que iria demorar, contudo, eu posso dizer-te que houve no máximo 2 dias que eu não treinei. O que é que eu fiz? Adaptei. Não podia correr mesmo, de todo. Eram dores horríveis, então comecei a fazer bicicleta. Ou seja, não parar mesmo, procurar uma alternativa o mais perto possível para continuares de uma forma ativa. Depois do Tomás, não tens curiosidade em experimentar fazer um triatlo? Tenho. Tenho também um problema, que é a natação. Eu costumo dizer, eu não sei nadar, sei não me afogar, ok? Não tenho aquela, diria, performance que deveria ter quando estou a nadar, portanto, futuramente é algo que eu não digo não, a experimentar, eventualmente até fazer aqui algumas provas, mas para já quero apostar bastante na corrida. Depois do Matos, que relógio barato recomendas? Eu aqui posso indicar 3 modelos, mas antes disso quero dizer-te que podes utilizar uma aplicação, não tens de gastar propriamente no relógio GPS se a questão for o budget. Agora, dentro da Garmin tens o 5.5, dentro da Polar podes usar o Polar Pacer, ou então dentro da Coros podes escolher o Pace 2. Depois do Ricardo, até hoje qual é que foi a prova que mais gostaste de fazer e porquê? Um abraço. Então, a prova que eu mais gostei até hoje, recordo sempre a primeira meia maratona que fiz, a primeira grande prova que foi a da 25 de Abril. Agora, obviamente que tenho de falar do meu recorde pessoal na maratona, que neste caso foi a maratona de Paris. Depois, gostavas de fazer as 6 majors? Sim, gostava bastante. Sei que neste momento está muito complicado, não só por uma questão de tempos que são necessários, mas também a nível de custos. É bastante complexo conseguir ter aqui um bom budget para fazê-las todas. Depois do João, houve algum motivo marcante para iniciares este modo de vida? Bem, eu já corro desde 2011, 2012. Contudo, foi num exame de medicina no trabalho que eu verifiquei que tinha os níveis de colesterol um pouco mais elevados. Nada de especial, não penses que era nada incrível, que foi mesmo por aí que eu tive logo a começar ou de pensar que haveria de mudar. Mas aquilo foi quase um hands up de, ok, toma cuidado com a tua saúde. E a partir daí comecei a aumentar um pouco o nível e nunca tinha pensado sequer em fazer uma meia maratona e aquilo deu-me ali o clique. Eu acho que foi ali uma boa combinação. Depois o Humberto pergunta, alimentação pré e pós treinos e provas. Humberto, eu vou ter de colocar aqui um vídeo
aqui na descrição, onde eu já mostrei exatamente aquilo que eu faço, até porque esta resposta é um vídeo inteiro, e portanto vou colocar estes links aqui onde podes acompanhar num dos projetos que eu fiz e que te pode ajudar bastante a verificares aquilo que eu consumia. E já agora aqui uma entrevista, mas esta eu recomendo a toda a gente que verifique, com uma nutricionista que é atleta de elite e que pode ajudar bastante. Vou colocar o link aqui em cima. Depois o Nuno pergunta: durante o ano fazes pausas de 1 ou 2 semanas sem correr, por exemplo? Não. Então o que é que eu faço? Quando estou de férias, eventualmente se estou fora, vou adaptar o meu treino. Sou capaz de reduzir sim o volume, mas continuo sempre a treinar. Não há uma única semana que não treino, ou que pelo menos que faça 2, 3 treinos. Neste caso, se calhar o mínimo que faço é isso. Acho super importante podermos manter estes hábitos, assim como comemos, dormimos, fazemos aqui o nosso dia-a-dia, aqui a nossa vida. Acho muito importante continuarmos com estes hábitos também, que são tão importantes para nós. Qual é que é aqui o ponto positivo? Quando regressas, não tens aquele regresso mais agressivo, pois nunca paraste, na verdade. Isto é um estilo de vida. A Lara pergunta: livro preferido sobre corrida? Tenho vários e ando a ler vários, contudo, um que eu acho muito completo, que se chama A Minha Maratona. Gostei bastante, pois vai abranger todos os pontos, desde a nutrição, ao exercício que devemos fazer, ao tipo de treino, detalhes sobre a corrida, vai ainda a pormenores relacionados com a genética, com a anatomia. Portanto, gostei bastante de verificar esse livro. O Tiago pergunta: qual a estrutura de treino? Rolo, alongamento, dinâmicos, corrida, alongar? Pois bem, então eu tenho sempre um dia da semana onde eu faço aqui o reforço muscular. Acabo por fazer aqui outros exercícios que neste momento estão a potenciar mais a velocidade e a flexibilidade. Contudo, todos os treinos que eu tenho, todos complementam o aquecimento, o exercício que estamos a fazer, neste caso o treino, e depois também o cooldown. A Lara pergunta: qual o gadget preferido que já testaste? Eu neste caso eu vou colocar os drones. O Tiago pergunta: como fazes para levar água e gel nos treinos mais longos? Neste caso, eu não me importo de levar às costas daquelas mochilas de trail água, e tenho nos calções aqui a possibilidade de levar vários géis. Portanto, normalmente é isso que eu faço. Não me importo ter esse peso, prefiro ter um treino mais complexo e depois ter uma prova mais simples. Pensas em fazer a Super Half? Olha, para ser sincero, não me importo fazer, não tenho essa vontade comparativamente com as Major de fazer todas. Se acontecer, tudo bem, mas sem dúvida gostava muito de explorar outras provas na Europa, até para depois poder partilhar como é que foi, assim como fiz com Paris. Pergunta: melhor sapatilha para correr meia maratona sem placa? Isto é uma boa pergunta, mas eu aqui tinha de perguntar também o que é que tu procuras desta prova, que tempos procuras fazer. Não tendo essa informação, eu diria-te Adidas Boston. Acho que é aqui super versátil e consegues colocar mais velocidade, tem também aqui o amortecimento necessário. Acho que é uma boa opção. Depois, qual prova gostavas de fazer que ainda não fizeste? Portuguesa ou no estrangeiro? Bem, eu vou responder às duas. Então, a que eu gostava de fazer no estrangeiro, sem dúvida, a Maratona de Nova Iorque. Adorei visitar Nova Iorque e, portanto, gostava mesmo muito de fazer a maratona, tendo em conta que eu já lá fiz uma prova de 10 km. Tens o link aqui em cima se quiseres verificar. E em Portugal, uma das provas que eu gostava de fazer, eu já não sei se ela existe ou não, mas é uma prova subterrânea, neste caso, que percorre as linhas do metro e que é muito limitada. Gostava muito de fazer essa prova. Depois, tipo de vídeo preferido. Eu gosto muito de fazer aqueles vídeos onde partilho aqui os projetos. Dão um trabalho danado e muitas vezes eu acho que até poderia ganhar se não tivesse sempre a câmera na mão, se andasse sempre aqui a gravar coisas, mesmo a nível de rentabilização de tempo. Contudo, eu gosto muito de fazer esses vídeos e de partilhar essa informação. Depois, gostas de fazer reforço muscular ou fazes simplesmente porque tens de fazer? É assim, eu gosto de fazer, ok? Gosto de fazer alguns exercícios, mas como o meu treinador diz, reforço muscular é o seguro de vida, e essa frase nunca mais me esqueci. Portanto, faço sempre e tem funcionado até agora. Não tive nenhuma lesão que possa assim identificar, portanto, vou continuar a fazer, com gosto. Depois, que tipos de treino gostas mais? Longo, recuperação, subida, tiros? É o seguinte, eu por mim, o treino que eu gosto mais, sem dúvida, são séries na pista. É o que eu gosto. Seja, pronto, o que for, eu por mim era todos os dias séries na pista. A próxima, gostavas de viver dos ganhos das redes sociais, como por exemplo o YouTube?
Bem, isto é uma pergunta complicada. Não podes fazer isto tendo em conta que o meu chefe pode verificar aqui o meu canal de YouTube. Mas não, obviamente que não gostava. Depois, que géis utilizas para a meia maratona? Neste caso, para a meia ou para a maratona, utilizo dois, que é o Boost Plus, que é de caramelo salgado, tem cafeína, tem os hidratos e tem sódio também. E, para além disso, o Long Lasting, que neste caso são os hidratos necessários, carboidratos, para aguentar e para manter esta prova. O Santos diz, aqui vai a pergunta, e trail, há curiosidade? Então foi o seguinte, quando eu troquei de relógio GPS, uma das minhas primeiras opções foi dizer logo, não, isto tem de ter mapa porque eu quero fazer trail também. E durante esse ano fiz 2 ou 3 provas, foi antes do Covid. E a partir daí não voltei a fazer mais. E sinto que é algo que eventualmente no futuro posso vir a fazer, mas quero continuar no asfalto, gosto mesmo muito de provas de estrada, para já. Pedro pergunta, qual é que foi o pior relógio que eu testei? Bem, esta é simples, é um relógio que não veio aqui para o canal. Eu recordo-me ligeiramente do nome, que era W16, de uma marca chinesa que eu acabei por testar, muito semelhante ao Apple Watch, mas que na verdade muito diferente a nível de software, de navegação, enfim, nada daquilo funcionava bem. Posso dizer-te 2 coisas. O primeiro que chegou a casa foi logo para trás, pois eu fiz a atualização de software e ele crashou, deixou de funcionar. Enviaram-me outro e pediram-me para não fazer a atualização para o software. Eu não fiz, mas troquei o watch face e crashou na mesma. Portanto, naquele momento eu decidi que já nem sequer ia falar sobre aquele equipamento, nada. E até podia ter feito um vídeo a relatar tudo aquilo que se passou, mas achei que não iria fazer sentido, não ia acrescentar nada, ia só fazer perder tempo a ver esse vídeo. Portanto, este foi o pior relógio que eu testei. O André, como é uma boa rotina de fortalecimento completa para a corrida, sem ginásio? Eu acho que podes fazer em casa com bandas, sem dúvida. Houve um atleta que partilhou comigo aqui uma frase que também não esqueço, que foi um atleta, um corredor, não precisa de ir para o ginásio, precisa de fazer reforço muscular. E isso consegues fazer em casa. Obviamente que consegues colocar mais peso, tens as máquinas já no local certo e, portanto, pode facilitar um pouco. Agora, com bandas e o peso do corpo, consegues perfeitamente fazer em casa. Podes explicar como é que funcionam as zonas? Bem, esta é a última questão e para isso eu vou sugerir este vídeo que está aqui em cima, onde eu falo sobre as zonas mais em detalhe. E para mim é um ponto super importante perceberes qual é que é a grande diferença e como é que elas funcionam para preparares melhor o teu treino. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Coloca aqui mais alguma questão nos comentários que eu não tenha respondido ou que eventualmente há alguma coisa que te lembres e encontres por aí para o próximo vídeo. Não te esqueças de treinar. Força!